Decepcionante, né, meus amigos? Decepcionante, né? Decepcionante, intrigante como que um time como o Santos faz 2 partidas boas e aí cria aquela expectativa na gente, cria aquela confiança e de repente, do nada, joga como se ninguém se conhecesse, como se não tivesse jogado junto. Que tristeza esse jogo do Santos deste domingo, às 11 horas da manhã, lá na Arena Itaquera, aonde parecia que os caras tinham passado sabão no gramado, ou os jogadores estavam jogando com chuteira de futebol de salão. Porque os caras não estavam conseguindo parar de pé. O Cuca foi totalmente equivocado na sua escalação. Totalmente equivocado na sua escalação. Ele de novo está apostando em ancião. O Mike, lá na lateral direita, apesar de não ter sido culpa dele, os gols, ele mostrou que ele não tem condição, não tem físico para participar do jogo. E isso fica bem claro a partir do momento que ele sai e o Cuca coloca o Gustavinho lá na ponta. O Gustavinho indo para aquele lado já consegue dar um pouco mais de trabalho pro Curitiba, mas aí a gente já estava perdendo. Aí nós já estávamos perdendo. Cuca fez a gentileza de colocar o Robinho Júnior na fogueira. Nunca colocou, já faz meses que o cara não entra em campo, que o moleque não entra em campo, aí deixa para colocar o moleque em campo na hora da fogueira, perdendo por 3-0, achando que ele vai resolver o problema. Eu já falei isso aqui, que eu quero que coloque a base, precisa ser colocada a base, mas confiando nos meninos desde o começo. Não confiando em velho, depois que o barco tá afundando, pedir para eles ir lá colocar Durepox no buraco do barco para tentar conter o vazamento. Aí não dá. Aí não dá. Os moleques não são milagreiro, né? Eles não são milagreiro. Eu já falei aqui, eles não são craque, a gente não tem craque de bola dentro da base. Mas nós temos bons jogadores onde eles precisam estar, participando do jogo. Participando do jogo e não sendo colocado na fogueira. O Matheus Xavier estava onde? Estava fazendo gol no Sub-20. Fortaleza ganhou, o Santos ganhou do Fortaleza de virada de 2-1 com gol de quem? Do Matheus Xavier. Mas pro time principal ele não serve, mas pra base ele serve. A gente foi totalmente de peito aberto, sabendo como que joga o Curitiba. Se você olhar os meus pré-jogos lá atrás contra o Curitiba, eu sempre citei isso, que o Curitiba era um time que gosta de jogar fechadinho no contra-ataque, e o Curitiba fez o quê? Justamente isso. Jogou fechadinho no contra-ataque da maneira... O Santos deu todos os ingredientes para que o Curitiba fizesse um bom jogo. E olha, e foi 3-0 porque o jogo ficou muito conturbado, né? Porque o juiz não soube levar o jogo. Se perdeu, o quarto árbitro, olha, se perdeu ali na partida. Porque senão teria sido muito mais. Teria sido 5, 6, 7, 8, a gente teria saído da Arena Corinthians com mais de 45 mil santistas lá, com uma goleada. Com uma goleada. Parabéns ao técnico do Curitiba, o Fernando Seabra, que soube armar o time, que soube fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é o quê? Jogar no contra-ataque. E o Santos, ao invés de jogar como fez as outras vezes, jogar, com calma, com cautela, jogar cadenciado, não, resolveu ir pra cima todo mundo. Aí o Veríssimo não tem velocidade, aí o Mike não tem velocidade, que o primeiro gol foi desse jeito aí, lá na ponta lá. E tava todo mundo dentro do campo de ataque do Coritiba, igual acontecia com o Vojvoda. Todo mundo lá pra frente. E aí tem que sair correndo atrás de atacante. O Breno Lopes tá numa forma física, pelo menos para começo de campeonato aí, razoável. Saiu correndo, fez o gol. Então aí, tomamos 1-0, aí a gente se perdeu. Aí foi pra cima de novo, tomou o segundo. Olha que beleza. Então assim, essa falta de avaliação do adversário, a gente não tem time, né, pra ficar correndo atrás de atacante. A gente não pode fazer o que os caras fazem por aí. Não, vamos fazer um bloco alto, vamos... como que se diz o outro? Vamos pressionar o adversário. Não, a gente não tem time pra jogar assim. A gente não tem time pra jogar desse jeito aí.
O time do Santos não é time para jogar com bloco alto desse jeito. A gente tem que jogar cadenciado, vindo lá de trás, com todo mundo lá atrás. Todo mundo posicionado lá atrás, esperando o pior. É assim que o Santos tem que jogar. Não adianta o Santos querer jogar desse jeito aí. A gente não tem atacante lá na frente para fazer gol, para jogar dessa maneira aí. Não tem. Não tem. Foi assim, ó. Esse erro é do Cuca. Estratégia errada. Deveria ter armado o time para jogar mais cadenciado. Ah, não, mas é que o estádio estava cheio, precisava. Não, cara, não. O nosso jogo, ele já achou, ele já sabe como é que nós temos que jogar. Não temos que ir para cima do jeito, da maneira como a gente fez aí, não. A gente vai tomar goleada toda vez que nós fizer isso. Toda vez que nós jogarmos como o Pedro Caixinha, como o Vojvoda, sabe, colocando o time para cima, para fazer aquela marcação, pressão daquele jeito ali, com todo mundo deixando aquele vazio lá atrás, a gente vai tomar gol. Já falei isso aqui diversas vezes. Já falei isso diversas vezes. Sabe? Tá nítido que esse estilo de jogo não é mais viável, nem pro Santos, nem para time nenhum. A não ser que o cara tenha muita qualidade lá na frente. Muita. Aí ele consegue sair tocando ali e fazer o gol. Mas a gente não é assim, a gente não tem essa qualidade toda. Né? O negócio poderia ter sido muito pior. Aí a gente perdeu o cara por lesão. Aí teve aquela situação que trocaram o Neymar, mas eu acho que estava na hora de trocar mesmo, porque a gente jogou com... tava jogando com a menos. Tava jogando com a menos. O juiz errou lá, mas olha, fazer o quê? O problema é que a gente não tem banco para colocar. Porque fica insistindo com a veiarada. Fica insistindo com os anciãos. E lá o Cuca tá dizendo, na entrevista dele coletiva, que eu tive assistir, já era 6, 7 horas da noite, porque vou falar uma coisa pra você. Falando lá, porque nós não temos banco, porque nós não temos banco. Ah, usa os moleques da base, filho de uma égua. Coloca pra jogar desde o começo. Entenda que esse time não tem essa capacidade de ir pra cima dos adversários da maneira como fez ontem. Nenhum adversário nós temos essa capacidade. Qualquer outro adversário que nós formos jogar desse jeito aí, nós vamos perder, vamos tomar goleada e vamos se ferrar. Agora estamos nós aí, por saldo de gols fora da zona de rebaixamento. Vai fazer o quê? É lastimável, lamentável esses caras não abrir a cabeça e não ver que é assim, e não achar uma maneira do time jogar e depois desfazer tudo aquilo que foi feito. É lamentável. Meu nome é Alexandre, sou velho santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comente e compartilha.